vou sair desta igreja porque não tem amor, já vou sair desta igreja porque tem isso, e já vou para outra igreja porque já é melhor, né? Eu tive um dirigente, um presbítero, que é dirigente de um anexo, e eu estava aí, era obreiro, e ele descia, né? Você que pensa que não tem problema, e se entendeu, tu é uma igreja que não é problema, se você sair de uma, chegar a já chegou o problema já, porque você também é um problema, né? Porque todo ser humano tem seus problemas, todo ser humano tem aí alguma coisa, e claro, nem todos vai gostar, né, de alguma coisa, um vai gostar e o outro não gosta, mas isto é igreja, né? Igreja é corpo de Deus, né? Igreja é corpo, mesmo sendo corpo de Deus, claro, todos têm um corpo acá, todos é um corpo, então se alguma coisa de seu corpo físico, você não vai gostar, né? Às vezes tem um que tem um dedo maior do que o outro, ou tem um rejita maior do que a outra, né? Outro tem a boca diferente, nariz, cada um não tem seu aspecto, e por aí você pode dizer, se mirar nele espelho, você vai dizer, mira, eu não gosto disso acá, né? Por aí, mas aí você vai arrancar porque lá o rei é grande, você aí vai arrancar porque um dedo é maior do que o outro, você vai arrancar? Não vai. Então assim é, a Bíblia representa a igreja como corpo de Cristo. Então, se claro, por aí vai ter um defeito, vai ter um que não vai estar bem, e eu estou falando de crente agora, porque somos membros do corpo. Então, se por aí, mas mesmo assim, fulano é assim, fulano hace isso, mas nem por isso, nem Deus e nem o pastor vai sacar esta pessoa da igreja, e tampouco nós outros, né? Se quem comprou a cada um de nós outros foi quem? Foi ele, pastor, irmão? Foi quem que comprou nós outros? Jesus comprou com a sangue dele. Então, se nós outros não pertencemos a nós outros, ou fulano não pertence à igreja A, à igreja B. Fulano pertence, quando eu digo fulano, é o crente, pertence a Cristo. Amém, irmão? Amém? Então, se miramos, né, todas estas epístolas, e hoje estaremos vendo as cartas pastorais, né, que são chamadas cartas pastorais porque foram escritas por o apóstolo Paulo a líderes e pastores de igrejas para orientá-los e como dirigir, e cuidar e organizar a igreja de Cristo, né? E estas cartas pastorais foram 3 cartas, né? Primeira epístola a Timoteu, diga comigo, primeira epístola a Timoteu, segunda Timoteu e a epístola a Tito. Vamos de novo, diga primeira Timoteu, segunda Timoteu e terceira e epístola a Tito, que é a terceira carta. Então se perceba que foram 3 cartas, né? Cartas pastorais. Pastor, e Filemão não entra aí não. Filemão não é uma carta pastoral. Filemão foi escrita para um irmão de Colossos, né? Ou de Colossas, que era o irmão Filemão, que tinha um escravo que ele se apartou, e roubou isso, alguma coisa mala, roubou aí e saiu de Colossas e foi para Roma, e já em Roma ele escutou a prédica de Pablo e aceitou a Cristo, e mais adelante ele se abriu para ele, pastor Pablo, e disse, mira, eu era escravo, huí da casa de meu senhor, e eu huí porque isso um dano a ele, e Paulo disse, quem é tu, senhor? Ele disse, mira, meu senhor se chama Filemão. Aí Paulo disse, mira, eu conosco Filemão, eu passei por Colossos, ele escutou a palavra e ele é um crente, ele tinha condição, era rico. Então se Paulo disse, mira, você vai ter que volver para ele, eu vou escrever esta carta cá, e você vai levar esta carta para ele, né? E aí Paulo escreve a carta a Filemão. Então se entrega a Onésimo, entrega a ele, e esse escravo Onésimo leva a carta e entrega, e chega já e entrega a Filemão, que era seu senhor. E quando Filemão abre a carta, ele vai mirar, dizer aí que Paulo está dizendo, mira, receba ele agora não como escravo, mas receba ele como irmão, e todo ele dano que ele isso, eu vou pagar, perdone ele, se você não quer aí receber, mas eu vou pagar, mas perdone, porque aí ele era um irmão em Cristo, e aí ele o receba em Cristo Jesus. Então se é isso, esta carta de Filemão se resume isto, não? Então se não é uma carta a um pastor de uma igreja,
é uma carta hecha para um irmão da igreja de Colossos, não? Então, por isso só não temos estas três epístolas, não? Primeira Timoteu, primeira carta, segunda carta que Paulo escreveu a Timoteu, e aí a epístola, títulos são conhecidas aí como epístolas ou cartas pastorales, não? Vamos para 1 Timoteu, irmãos, vamos para esta primeira carta que Paulo escreveu para este jovem de Timoteu. A primeira carta, a epístola de Paulo a Timoteu, foi escrita ao redor do ano 63 depois de Cristo e possuía uma extraordinária enseñança, irmãos, ministerial e uma avançada teologia pastoral para os canones da época. E esta primeira epístola, ou esta primeira carta de Paulo a Timoteu, é um manual, podemos dizer, não? Um manual atualizado do obreiro, não? Onde se encontram instruções preciosas para o ministério cristiano. E Timoteu, claro, tanto da primeira como da segunda, é o destinatário e desta epístola, e era um querido hijo em la fé de Pablo. Já estudamos sobre ele, sobre os obreiros buenos que ajudaram a Pablo, e falamos sobre Timoteu, e representava para Pablo, e por que não dizer hoje uma nova geração de obreiros que se estava formando na linha sucessória dos apóstolos do primeiro siglo, não? Que era Timoteu, Então aí foi a primeira epístola que Paulo escreve para ele, a primeira carta. Já a segunda carta é uma segunda epístola, que foi escrita ao redor do ano 64. Então, ano 63 foi a primeira carta, Paulo escreve, No segundo ano, Paulo escreve aí a segunda carta para Timoteu, e nela mostra que o apóstolo de los gentiles, havia chegado ao final. Paulo já estava no final de seu ministério. Quando falarmos na próxima semana sobre a morte dele, falaremos sobre isso. E ele já estava aí, já viejito, já estava já hora, ele já sentia, já pressentia que estava aí cerca de sua morte. E quando ele escreve a Timoteu, claro, já relatando aí este momento, que estava cerca de sua partida, e que ele havia já guardado, na fé, e tão só estava esperando o prêmio de luz vencedores, quando ele está no capítulo 4, versículos 7 e 8, de 2 Timoteu, capítulo 4, versículos 7 e 8, ele habla dizendo: "He peleado la buena batalla, he acabado la carreira, he guardado la fé. Por lo demais me está guardada la corona de justiça, la qual me dará el Senhor juiz justo naquele dia, não só a mim, senão também a todos os que amam sua venida." Glória a Deus. Quantos podem dizer amém, irmão? Então, na época em que Pablo escreveu esta epístola, é interessante destacarmos isto, que Timoteu era um pastor da igreja de Éfeso. Amém, irmão? Estudamos aí sobre a igreja de Éfeso. Foi lá a terceira carta que estudamos, e pensamos por Romano, Gálatas e Efésios, estudamos. Então, na época que Pablo escreveu tanto a primeira carta no ano 63 como a segunda carta no ano 64, Timoteu era pastor da igreja em Éfeso, e por isso de tantas as instruções necessárias de como conduzir-se na casa de Deus, a qual é a igreja de Deus viviente, coluna e baluarte de la verdade. Ele habla isso, em 1 Timoteu, capítulo de número 3. 1 Timoteu, capítulo de número 3. Vamos estar caminhando aí, tanto por a primeira carta como a segunda carta, não? Vamos estar caminhando aí. Então, se deixe sua Bíblia aberta. 1 Timoteu, capítulo 3, versículo de número 15. Pablo habla dizendo, 14: "Isto te escriba, aunque tenho a esperança de ir pronto a verte, para que se tardo sepas como deves conduzir-te em la igreja de Deus, que é a igreja del Deus viviente, coluna e baluarte de la verdade." Então, perceba o que motivou, qual foi o motivo, irmão, que Pablo escreveu estas duas cartas. O que motivou Pablo, primeiro, foi a formação ministerial de Timoteu. Este foi o objetivo que Pablo escreveu, tanto na primeira como na segunda carta. Era um jovem, era um pastor jovem até então,
E aí Pablo escreve aí para trazer aí alguma formação, conselho, orientação, como ele deveria se conduzir-se, né? E aprendemos que Éfeso era um local, a cidade era uma cidade promíscua, onde tinha muitas prostituições a aire livre, né? Prostitutas, sacerdotisas, prostitutas, o culto para elas entendia que era a prostituição. Elas tinham, eram prostitutas cultuais, diz a história aqui. Então, para a forma de elas servir a los deuses, a los demônios, elas tinham que se prostituir literalmente. Era a forma de servir e de adoração. Então, aí elas vendiam o corpo e quedavam aí nas casas principais, quedava já o templo de Diana mais arriba. Os irmãos vão buscar na internet. Hoje só tinha, claro, ruínas, né? Então, o templo quedava muito arriba já. E aí que era normal os templos e na época que quedaram arriba, né? Quando o salmista diz: de onde vendrá mi socorro, né? Ele mira para o monte e diz: mi socorro vendrá del Senhor que ele hizo el cielo e la tierra. Quando ele mira para arriba, né? Então perceba que aí então elas bajavam e veniam para e quedavam em las calles, né? E aí as pessoas passavam e elas quedavam aí vendendo, e aí os que queriam aí compravam e bueno. Então Timoteu era pastor desta cidade, uma dificuldade muito grande. Já aprendemos quando falamos de Éfeso, não? E aí Pablo escreve esta carta para orientar como ele deveria, como já lemos aqui, se conduzir, né? E havia, claro, alguns pontos negativos que Pablo destaca em la igreja de Éfeso, e que Timoteu deveria ter em conta isto, né? E saber se conduzir, como proceder, do que diz respeito às falsas doutrinas que tinha. Vamos ler, que é 1 Timoteu capítulo 1, versículo 3 até o versículo 7, toda a igreja, abra a Bíblia, culto de la palavra, é um culto importante, não? 1 Timoteu capítulo 1, versículo de número 3 até o versículo de número 7, toda a igreja. Como te roguei, que és assim 5. E o que mais? E o que mais? Se apartaram 7, querendo Então se perceba que aí Pablo informa isso a respeito de ponto negativo que tinha. Ele chama a atenção a falsas doutrinas que tinha e que perdia tempo, não é? Com palavrerias, não? E Pablo habla dizendo: tinha encargo a hora disto, né? Tem encargo esta orientação. Tenha cuidado com essas fábulas, com estas falsas heresias. Tenha atenção a fábulas e genealogias intermináveis que acarreiam disputas, mais bem que edificação, né? Então se perceba que aí ele vai chamando outra informação que Pablo traz, é a apostasia, né? Saindo do versículo capítulo 4, algum irmão pode ler capítulo 4, versículo 1, e outro irmão pode ler 2 Timoteu 3, 5. 1 Timoteu 4, 1. Mira, quando vamos estar estudando no próximo mês sobre essas doutrinas de demônios, né? Então se perceba que Pablo habla espírito, pero o espírito diz claramente que os dias alguns apostatarão de la fé, apostatarão. Que apostasia é um pecado, que é afastamento premeditado de la fé
algo consciente, né? Isso era um pecado rotineiro de Israel no Antigo Testamento, né? Eles apostatavam da fé, uma hora estava com Deus, outra hora estava com as idolatrias e tantas outras coisas, né? Então, se Paulo estava dizendo, vai se levantar, vai ter nesse tempo, né? Apostatarão de la fé, escutando a espíritos enganadores. Mira, né? Então, se Paulo está dizendo, vai chegar este tempo, Timoteu, né? Vai chegar este tempo que eles vão escutar e há doutrinas de demônios, e aí ele habla por lá em hipocrisia de mentirosos, que tendo cauterizada a consciência, proibirão casar-se, mira, e mandarão abster-se de alimento que Deus criou para que com ação de graça participa dele. Então se perceba que Paulo está dizendo, tenha cuidado, vai chegar este dia. E eu posso dizer, se Paulo tivesse hoje, irmão, podemos dizer que este dia já chegou, né? Já estamos nesses dias, né? Esses dias em que muitos estão se apostatando de la fé, seguindo a ensinanças, a demônios, a espíritos enganadores, pensando que é de Deus. E como Paulo escreve a sua carta, pensando que é de Deus não entende nada, né? Então, se o crente tem que ter cuidado, por isso a importância, irmã, de luz estúdio, né? Do culto de doutrina, porque por aí, claro, devemos sim, é importante sim, estudarmos em casa, lermos a palavra, estendemos aí esse momento, mas às vezes não temos este tempo, né? De aí 50, uma hora que temos, às vezes aí sentado, escutando, escrevendo, marcando o texto, né? Guardando aí algo que chama a atenção, porque mais adelante, quando você tem uma dúvida ou alguém te perguntar, você já sabe, eu tenho meu quadernito de estudo e eu vou aí e busca, eu já isso muito, hoje eu tenho bastantes estudos que hoje me serve, hoje me serve. Então se perceba que aí é importante, amém, irmão? E ele, cuidado do crente, ele tem que ser selecto, ele não pode escutar tudo, né? Não pode escutar, não pode permitir que escute, porque Paulo está dizendo, enganarão, escutando a espírito enganadores e a doutrina de demônios, né? E Paulo está dizendo, tenha cuidado, Timoteu, você está delante de uma igreja e tenha cuidado a respeito disto, não? Outras coisas, algo que tinha na igreja e Paulo tinha que orientar a Timoteu, ele tinha que ter cuidado, era justamente isso, né? Algumas viúdas, viúdas que estavam dando trabalho na igreja, estava já, e Paulo estava dizendo, e aí Paulo orienta a Timoteu a ter que organizar, a tratar estas viúdas. Em 1 Timoteu capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 13, veja o que tinha na igreja, e aí Paulo escreve na carta, não se olvide, um motivo que Paulo levou Paulo a escrever a carta a Timoteu foi para formar sua forma ministerial, para formar, orientar ele como a se proceder, a se portar delante destas situações. Primeiro, as falsas doutrinas, segundo, a apostasia, e terceiro, as viúdas, né, que tenias aí, que estava dando trabalho na igreja, e Paulo está dizendo, é assim que você deve se proceder. Capítulo 5, versículo de número 13, eram as viúdas ociosas e entremetidas. Alguém quer ler, irmãos? Acredito, pode ler. 1 Timoteu, capítulo 5, versículo 13. Não, 1 Timoteu 5, 13. Muito bem. Isso. Então, se ele está falando destas viúvas, versículo 9, empieza aí, né? Se é puesta na lista, solo as viúvas não temer de 60 anos, e aí ele vai informando, falando, né, destas viúvas de hospitalidade, versículo 11, né? Pero viúvas mais jovens, não admitidas, porque quando impulsadas por seus desejos, se rebelam contra Cristo, mira, querem casar-se, incorrendo assim em condenação por haver quebrantado sua primeira fé, e também aprendem a ser ociosas. Está dizendo aí destas viúvas, e algumas destas eram viúvas que eram jovens, né? Ninguém sabe aí algo que aconteceu com seus esposos, claro, mas elas eram viúvas
e jovens, todavia. E Paulo está dizendo que elas eram ociosas, ou seja, não tinham o que fazer, e estavam andando de casa em casa, e não somente ociosas, senão também chismosas e entremetidas, hablando o que não debiera. Então, se Paulo aí traz esta orientação para ele ter cuidado e saber administrar com estas viúvas, mas já de tantas coisas que tinha que se preocupar, Paulo também estava orientando a Timoteu a se preocupar, a ter cuidado com estas viúvas que aí estava aí de casa em casa, Então se perceba que são alguns pontos que Paulo vai despertando a atenção de Timoteu. Primeiro aí as falsas doutrinas, como já lemos no capítulo 1, versículo 3 a 7, quando ele habla aí palavrerias, querendo ser doutores, que doutores de la lei, sem entender nem o que habla, nem o que afirma, Então, é isto, estas falsas doutrinas, tenha cuidado destas pessoas, que aí eles querem ser uma coisa que não é, e habla, e sem saber o que está falando. Então, é este cuidado que o crente tem que entender. Amém, irmãos? Amém? Então, se nunca salga passando que você não tem certeza, seguridade. E mesmo se saber, se entender seguridade, às vezes nem dependendo da pessoa que você vai falar, ele não está preparado para isso. Às vezes você pensa que é uma pessoa que é confiável e essa pessoa não é confiável, e aí você passa e ele sai passando. É o que tinha. Paulo, tenha cuidado dessa pessoa. Segundo, destas apostasias, vai chegar momentos difíceis, vão se apostatar da fé, vão se apartar, porque estão sendo enganados por espíritos enganadores e demônios. E aí Paulo habla dessas viúvas, e também tinha disputas nécias que tinha, e Paulo traz esta orientação. Vamos ler 1 Timoteu capítulo 6, toda igreja, vamos ler toda igreja, capítulo 6, versículo de número 3, 4 e 5. Depois, versículo 20 e 21. Vamos ler toda a igreja? 1 Timoteu, capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. De las quais, mais o que? Então se perceba que ele está orientando um jovem pastor a se apartar destas coisas. Amém, irmãos? A se apartar de disputas nécias, não? De disputas nécias que vai levar a contienda, a envidia, pleitos, blasfêmias, mala suspeita, não? Disputas nécias de homens. Paulo habla que são homens corruptos. E Paulo está dizendo, tenha cuidado. É como que ele está dizendo, não quede em grupos com essas suspeitas, com essas palavrerias. Nós tem aí atentos a isso. São pessoas corruptas. Isso vai levantar contienda, isso vai levantar suspeita. São pessoas, homens que não têm entendimento, privados de la verdade, que tomam a piedade como fonte de ganância. E Paulo está dizendo, Timoteu, aparta-te, aparta-te. E é isso que o crente tem que ter cuidado também. Amém, irmãos? Ter cuidado para não estar em lugares, em ambientes, em grupos, escutando o que não agrada a Deus. Então é isso, é se apartar. E Paulo está dizendo, claro que não só é para um obreiro, mas é para todo o crente, que a palavra de Deus é para todos. Amém, irmãos? Então, amém, irmãos? Então é isso, Paulo está dizendo, tenha cuidado, estas disputas nécias, ou seja, que não tem valor, que não serve para nada. Vamos para o versículo 20 e 21. Aí ele orienta uma vez mais, a se guardar, evitar estas coisas. No mesmo capítulo 6, versículo 20 e 21. La qual, então perceba que ele está dizendo, guarda o que te hei encomendado.
Está uma vez mais, né? Evita, Timoteu, evita. Como que Paulo está dizendo? Está tendo muita coisa isso aí em Efésios, que ele passou lá a igreja, foi Pablo que abriu lá a igreja. Quando Pablo abriu lá a igreja, ele colocou, pulso lá Timoteu. Mais adelante, né? Também Juan, o apóstolo Juan também, aí era quando estava em la isla de Pátimo, né? Ele, acredito que estava em Éfeso, foi levado e depois aí ele passou, vários homens de Deus passaram aí em Éfeso, né? Em Éfeso, lá a igreja de Éfeso. Então Pablo sabia o que estava falando. Então você está dizendo, tenha cuidado. Você que é um jovem, um obreiro, né? E claro que isso não só é para Timoteu, mas é para nosso tempo hoje, amém, irmãos? E ele está dizendo, guarda, evita estas profanas pláticas sobre coisas vanas e os argumentos de falsamente, né, de la falsamente chamada ciência, la qual professando alguns se desviaram de la fé. Então é isso, essa ciência mala. Infelizmente, quantos jovens, irmãos, infelizmente têm entrado em faculdade, e estão sendo bombardeados, atacados já na faculdade, la mente, o conceito de cristianismo, o conceito de adoração, de trindade, o conceito de Deus. Quantos professores que são ateus, quantos professores que são promíscuos, quantos professores que já estão aí em 4, 5 vários momentos aí que não tem uma família estruturada. Então a ensinança, a estrutura desses professores, o que ele ensina muitas vezes não é o que está aí para ser ensinado. Ele involucra as filosofias contrárias. E infelizmente, quantos jovens que entram em faculdade e aí quando termina o curso de la faculdade, ele já não é mais cristiano, ele já não crê mais em Deus, já não crê mais em la Bíblia, já começa a confrontar a Bíblia. Quantos jovens, e o pior, irmãos, infelizmente isso tenha ocorrido, mas o problema não é a faculdade, amém, irmãos? O problema não é a faculdade, o problema vai depender do coração de cada um que entra já. Porque se o coração de um jovem, quando falo de jovem, é todo crente, né? Isso estamos em todos os lados, né? Se entrar com o coração ou a vida sem estar firme em Deus e firmada a mente, irmão, vai se apartar. Porque não é o ambiente que vai me moldear. Amém, irmãos? Quando você está comigo? Não é o ambiente que deve me moldear. Deus falou isso, né? Poderíamos falar vários textos acá. Jeremias, Deus disse, não é eles que tem que se converter, né? Nem você que tem que se converter a eles, é eles, Jeremias, que tem que se converter a vós. Malaquias também, Deus falou isso, e tantos outros, né? E Daniel é um exemplo. Daniel é um exemplo. Quantas ciências malas, coisas que tinha em la Babilônia, pero que Daniel não se corrompeu. Então se perceba, e claro, tem jovens sim, verdadeiros, que entra crente e sai mais crente a todavia. Amém, irmão? Amém, irmãos? Sai mais crente todavia, porque não é lá a ideologia, lá a filosofia, lá as ideias de Karl Marx, né? Lá a ideia de tantos outros filósofos aí, que foram homens corruptos, homens promíscuos, homens que não tinham nem como ensinar, mas estão aí, tá aí lá as ideologias, tá os escritos aí, bueno, tá aí, mas quando se vai estudar a vida destes homens, né? De tanto, você vai mirar que eram homens terríveis, né? Mas está aí, bom, se ensina. Mas isso não, quando o jovem entra, ele sai firme, ele não deixa que isso estará já pauta para estudar, perdão, pauta para estudar. Vamos estudar, estar aqui é trabalho, eu vou a seu trabalho, mas eu sei que na minha fidelidade com Deus, a palavra de Deus é verdade, glória a Deus, existe o Padre, o Filho e o Espírito Santo, isso não vai me atacar em nada. Vai já, escreve, entrega lá o trabalho, entrega já o projeto, bueno, mas continua firme com Deus, não deixa entrar nele coração não. Amém, irmão? Amém, irmãos? Não deixa entrar. Então se Paulo estava dizendo isso aí, né? No qual professando alguns, professando o quê? Os argumentos de lá falsamente chamada ciência, la qual professando alguns se desviaram de la fé. Está falando de crente acá. Crentes se desviaram de la fé. Então se Paulo está dizendo, tenha cuidado, você que é jovem, que está delante desta cidade de Éfeso, que era uma cidade terrível, já aprendemos, e Paulo está dizendo, tenha cuidado, mesmo você sendo pastor,
mas tenha cuidado com essas coisas. Amém, irmão? Então é isso, né? Esses pontos negativos que tinha já e que Paulo está ensinando ele como pastor a ter cuidado com isso. E como Timóteo deveria solucionar algumas coisas que tinha, como Paulo já falou, falsas doutrinas, apostasia, as viúvas e tudo isso, como é que Timóteo deveria solucionar esta situação? Primeiro, repita comigo, com ordem e liderazgo. Então, se ele como um pastor, delante destas situações que já nombramos e pontuamos acá, ele deveria ter ordem, com ordem, e segundo, com liderazgo. Está aí, 1 Timóteo capítulo 4, algum irmão pode ler? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, e outro irmão pode ler, mesmo 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 12, rapidito, irmãos. Então, se isto enseñas a quem? A luz de afuera? A luz de afuera, hermanos? Ensina a quem? A luz, hermanos. Então, a luz cregente. Se você ensinar, Timóteo, serás bom ministro de quem? De mim, que sou Pablo, pastor, presidente, podemos dizer. Não, serás bom ministro de quem? De Jesus Cristo. Nutrido com as palavras de la fé e de la buena doutrina que há seguido. Vamos para capítulo 5, versículo 1 e 12. Aí Pablo ele vai orientando isso, a repreender, a ter com ordem, com liderazgo. Capítulo 5, versículo 1 e 12. Algum irmão pode ler. Sim. Bueno, então perceba que Paulo está dizendo aí, exortando, então se não repreendas ao anciano, senão exorta-lhe, amém, irmãos, ensina-lhe, amém, ensina-lhe, e ele habla aí dessas várias classes, anciano, jovens, ancianas, o que tenias, né? Já, as jovencitas, ele vai estar dizendo, exorta-lhes a eles, Então, se isso para ele vencer tudo isso na igreja que tinha, ele deveria ter ordem e liderazgo, amém, irmãos? Ordem e liderazgo. É isso que ia servir a ele para administrar essas situações, né? E em segundo lugar, predicando a palavra. Diga comigo, predicando a palavra. Vamos para 2 Timóteo capítulo 4. Abra sua Bíblia, toda a igreja, vamos ler. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, 3 e 4. Toda a igreja, 1, 2, 3. Toda a igreja, tem irmão que não está com a Bíblia aberta, pero todavia não está lendo. Vamos ler, capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 2, 3, 4. Que prediques e fora, mas o que? Por quê? Senão que é o quê? Quatro. Glória a Deus. Quantos podem ser amém, irmão? Então, se ele solucionava essas coisas, com quê? Com quê, irmãos? O que tem acá em minha mão? A palavra, predique. Isso aí. Você está mirando tudo isso, Timóteo? Prediques a palavra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Prediques a palavra. Prediques a palavra. O que cambia a vida, irmãos, não é show. O que cambia a vida del crente, irmão, não é oba-oba, né? Como tem um dito já no Brasil, não é como foi predicado a cada domingo, né? Luzes, eu vou pôr luz, eu vou pôr uma coisa cá e vai quedar uma luz amarilla, uma rosa, uma roja, e vai quedar oscuro, e vai bum, 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 aí vai atrair os jovens do mundo, e aí vamos fazer, e vamos levar para baixo, vamos levar para uma pileta, e vai entender, não é isso que atrai e firma, pode até atrair. Pode venir muitos, mas são
Jóvenes que não conhecem a palavra. Vai ser crente que vai porque tem, mas não tem a Bíblia. Se você abrir a Bíblia e dizer isto é pecado, está errado, tem que se apartar, tem que se arrepender, não pode quedar isso, não pode ser isso, se vai. E há muitas igrejas hoje, hermano, que necessitam escutar o que Paulo disse a Timoteu: prediques a palavra. Não é predicar para, eu vou trair porque fulano vai quedar triste, é porque a irmã vai quedar triste, é porque fulano e me deu. Não é isso, Timoteu. Você tem que falar. Se há viúvas que estão aí, tem que falar, não pode quedar de casa em casa. Se estão escutando fábulas, ensinanças de demônios, não pode. Se estão tendo discussão, contenda, que são momentos nécios, não pode quedar aí. Então, se ensine a palavra. Ensine a palavra. Então, se imagina se eu, como pastor, Senhor, eu não vou quedar fulano esta palavra, quem sabe vai quedar triste, e aí fulano vai, não, irmão, eu sei para onde Deus me pulso, eu sei desde onde Deus me tirou, me sacou, eu sei que Deus me pulso na palavra. Então, se eu não posso quedar com medo, Timoteu não podia quedar com medo por causa de fulano, o adolescente, a adolescente, a mamã, é porque vai falar da hija dela, da hija dele, do hijo dele, porque o obreiro A, porque o obreiro B, porque o obreiro C vai quedar triste, aí não sei, não, tem que aprender. E não é coisa, se eu chegar aqui com a Bíblia cerrada e dizer, é isso. Não, aí não, pastor, quem sabe está tocando aí, porque, pastor, não, mas é a Bíblia aberta, vamos para a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Porque é isso, às vezes você perguntar, e eu me preocupo com isso, e eu oro por isso, eu oro. Para que a igreja tenha, principalmente culto de doutrina. Quando eu miro vários crentes faltando, nos cultos de doutrina, quando já aparece problema. Se estivesse no culto de doutrina lá semana passada, não estava fazendo isso, praticando isso. Olha aí o motivo. E às vezes são coisas que o inimigo vai pôr. Eu sempre abro a cá e abro para baixo de viejo. Todo culto de doutrina, sempre o inimigo, todo culto de la palavra, culto de doutrina, culto assim, todos os cultos, mas principalmente culto de ensinança, o inimigo sempre vai pôr uma trave aí. Vai aparecer uma dolor de cabelo, de fio de cabelo, que não existe, né? Mas aparece aí, aparece uma coisa, assim, tem no dia todo para se hacer, mas é justo na hora do culto, de la palavra, porque eu não posso, porque eu não, eu acho o quê? Eu vou orar. Por quê? Você pergunta, você é de que igreja? Eu sou de la igreja tal. É de la igreja tal. Você é pastoreado por quem? Por um pastor tal. Mas às vezes você é um crente que não tem firmeza, não conhece a Bíblia, não sabe de onde está o livro de Filemão, a epístola, quer daí, abrindo para lá e para cá, não sabe, não eu vou comer, é crente, muito tempo na igreja. O que é isso? É uma pessoa que não é pastora. Eu conheci, a semana passada, eu me encontrei com determinada pessoa, e aí eu perguntei, você está assistindo aqui igreja, a determinada igreja? Foi uma pessoa que vindo uma vez, e aí você não foi mais para a igreja? Eu creio que ele nem se acordava de mim. E eu digo, você não foi para a igreja? Já nele centro, eu já estava nele alto, virei ele, parei aí, era fulano, os irmãos nem vai conhecer, que né, só vindo uma vez cá. E eu pergunto, você não está assistindo a igreja? Sim, eu estou assistindo. Que igreja? Eu estou assistindo uma igreja já no barril Eba Peru, depois do Parque Adão Quiroga. Sim, eu estou já. Ele não sabia que eu era o pastor de Acá. Me entende, irmão? Está entendendo o que eu estou falando? Você estará já? Sim, é bendição já? Sim, é uma igreja muito bendecida. Sim, é uma igreja. E o pastor de Ajá? Uma bendição. Ele estava falando comigo, me entende, irmão? Meu Deus. Ou ele está sem um tornillo aí, né? Como vocês falam, né? Parece que a água não subiu para o tanque de arriba, né? É vocês que falam, né? Não sobre a água é tanque, né? Ou ele está mentindo, ou ele está com um problema, meu Deus. Me entende, irmão? É um exemplo que eu estou falando. Mas é para você entender que não é solamente eu estar em culto, por exemplo, de festa, em culto, por exemplo, de domingo. Não, o culto para sermos pastoreados é acá, tendo a Bíblia aberta.
Por aí Deus vai tratar com nós outros, por aí Deus vai nos exortar, por aí Deus vai nos falar forte. E que nós, meu irmão, e que eu vou fazer? Agradecer. Eu tinha tanto culto de doutrina que às vezes o presbítero era presbítero, né? Então os anexos eram muitíssimos anexos que tinha. Então se cada anexo tinha um presbítero já. Então se eu tinha um presbítero, passou muito por, né? Mas tinha um presbítero, irmão, que ele era a doutrina, era como que ele sabia assim, sacava o coelho assim, ponia sal e salíamos assim eita Jesus, e nós outros como Robert dizia, esta palavra é para vós, o outro dizia, é para tu, é para vós, não é para vós, e salíamos assim, irmã, mas me servia tanto. Quando chegava o momento da tentação, alguma outra coisa, Deus hacía ela acordar a palavra. Glória a Deus. E nós outros, não, por acá não. Ó, fulano, te acorda da palavra. Ó, tu está sendo errado. Ó, fulano, é verdade. Não diga presbítero, não diga, não, você perdeu, não. Era palavra, irmão, como obreiro também. E isso não era, eu entendia, e hoje entendo muito mais como pastor, tendo a responsabilidade, eu entendia que ele não queria malo para mim. Me entende, irmão? Ele não queria malo para mim, ele estava ensinando. Então, por aí, a palavra vendia e pão. A palavra quedava e pão, é como martírio de pão, esta era minha. E às vezes, eu dizia, meu Deus, esta é minha, Senhor, esta é para mim. Então, e o que Pablo queria dizer a Timoteu era isso: ensine, predique. Alguém vai quedar com raiva. Você pensa que por aí, irmão, quando eu estou predicando, não sempre, mas por aí tem irmão que cada mal. Às vezes tem irmão que nem habla mal, habla por aí, né? E às vezes tem irmão que vai embora para casa. Meu Deus, o que aconteceu? Tenha misericórdia, Senhor. Mas eu sei, foi Deus que me deu a palavra. Quem quer dar com raiva, com enojo, vai ter problema com Deus. Não é com o pastor. O pastor está tendo o quê? Cuidado, amor, zelo. Porque alguma coisa está acontecendo. Às vezes eu oro e digo, Senhor, me dá uma palavra. Às vezes Deus diz, não é você que vai predicar. Eu já abri a cá. Eu sei que vai predicar. Quem vai predicar, eu chamo o irmão Pedro. Irmão Pedro, por aí, o irmão Ângelo, é algum culto, né? Os irmãos sabem, por aqui, não predica, mas quando Deus diz, a palavra é essa. Às vezes queima, desperta por la madrugada, às vezes passa a semana queimando, já dei testemunho. Porque Deus sabe, eu não sei o que se passa na vida, na cabeça, na família, no hogar dos irmãos, diariamente, semanalmente, mas Deus sabe. Deus sabe. Amém, irmão? Deus sabe. Então, se a palavra é o quê? La predica, é isto. E Pablo estava dizendo a Timoteu, predique, corrige estas viúvas, corrige estes adolescentes, esses jovens, vamos mirar mais adelante, e quando ele escreve a Tito é muito mais, então corrija, predique, aí ele habla, predique no versículo de número 12, né, irmão? Predique a palavra, que inste a tempo e fora de tempo, redarguige, repreende, exorta, pero com paciência e doutrina. Por quê? Timoteu, vendrá tempo quando não sofrerão a sã doutrina, ou seja, quando lá parar, já não hará mais efeito, vai sofrer, e aí quando não tem mais efeito de la palavra, ou seja, quando não vai gostar mais de la palavra, quando não vai gostar de estar em culto de doutrina, quando não vai escutar de ler la palavra, quando não vai gostar mais de estar na escola bíblica, e aí vão se levantar doutores, amontoarão maestros conformes as suas próprias concupiscências. Não tem nada a ver, não existe isso. Não necessita disso. Isso é doutrina de homem. Isso é esta igreja que quer ser santa demasiada. Porque é muita correção. Porque é muito isso. Por isso que já não vou para esta igreja. Por isso que já não vou porque fulano é assim, porque ciclano é assim. É isso. É esse tipo de crente. Que ele não vai nem para a igreja e não deixa nada ir para a igreja. E o crente, quando Pablo escuta isso, quando ele falou para isso, tendo cuidado com estas falácias, estas palavrerias, estas nécias palavrerias, aí Pablo diz, tenha cuidado para você não se involucrar nisso. Então, se por aí ele crente vai escutar estas pessoas, e aí vem alguns conselhos que Pablo dá a Timoteu. Primeiro, que ele deveria ter cuidado de si mesmo e de la palavra. Paulo está dizendo, primeiro,
Antes de você ter cuidado de lá a palavra, tenha cuidado de si mesmo. Está aí, no capítulo 4:16. Tem que ser rápido. Algum irmão quer ler? Tem que ser rápido aí. Ó? Para entrarmos e falarmos da última epístola, ou da última carta. 1 Timoteu 4:16. 1 Timoteu 4:16. Outro irmão já prepara 1 Timoteu 5:22. Oh glória, diga amém, irmãos. Tenha cuidado de ti mesmo. Aleluia. Tem muito crente que está tendo cuidado na vida. Quando eu falo que não é daqui não, estou dizendo assim, crente todo. Tenha cuidado de outras pessoas do que ele próprio. Ah, fulano. Ah, porque aquele irmão. Ah, porque a hija de fulana. Ah, porque a hija de ciclano. E tu, hijo? Como tá? E tu, hija? Ah, não, porque é fulanita, é cicranito, é fulanito. Cuida de tua vida, rapaz. Às vezes tem crente que ele vai para o inferno, porque ele está mirando demasiado a vida de fulano e de cicrano. Ah, porque o obreiro é isso, é porque aqui você. Ah, porque fulana trabalha demais, e você trabalha? Ah, porque aquele irmão parece que todo culto é. Sim, você está adorando a Deus. Aí Paulo está dizendo, Timoteu, cuida de tua vida. Antes de você mirar para lá, hija de A, hijo de B, obreiro tal, irmã tal, cicrana tal, você como pastor, cuide primeiro de tua vida. Me entende? Dá para descer amém, irmão? Dá para descer amém? Parece que não está dando para dar amém não. Mas receba, cuide de sua vida. Você pode descer para esse irmão que está ao seu lado, diga, cuide de sua vida. Diga, tem vergonha não. Está aqui na Bíblia, diga, cuide de sua vida. Aí ele habla, e de la doutrina. Aí sim. Ou seja, antes de cuidar de las personas, Timoteu, cuida de tua vida. Porque às vezes tem obreiro que é isso, ele ensina a igreja, mas ele não se preocupa com a vida dele. Tem irmã que ensina a igreja, mas não se preocupa com a vida de ella. Paulo está dizendo, está errado. Antes de se preocupar com a ensinança, antes de se preocupar com o que você vai falar para A, para B, para C, cuide primeiro de você. Depois de la doutrina. E nisto persiste. Não é só um dia, não. Persista nisto, cuidando de sua vida e de la doutrina. Da vida e de la doutrina. Pois haciendo isto, te salvarás. Oh, que coisa linda, irmão. Oh, glória a Deus, te salvará. Cuidando de tua vida e de la doutrina. Cuidando de tua vida e de la doutrina. Persistindo, todo dia. Aí tu salvarás. Oh, glória a ti mesmo e a luz que te hojerem. Timoteu. Você dá para dar glória a Deus, irmão? Então, perceba que se eu cuidar de minha vida e ensinando, eu vou me salvar. Glória a Deus. Alguém quer se perder acá, irmão? Aí Paulo, alguém quer se perder acá? Alguém quer se perder e para o inferno acá? Não? Então se cuide de sua vida. E ensine a palavra. É isso. Aí ele deveria ter cuidado. Segundo o conselho de Paulo, ele não deveria participar de pecados ajenos e se manter puro. Está no capítulo 5 aí, bem cerquita. Capítulo 5, versículo de número 22. 1 Timoteu. Eu já vou ler para ser rápido. Não? Se tem algum irmão, já está listo aí? Quer de pé? Pode ler rápido. Bueno, Aaron. Glória a Deus. Era outro conselho. Não participe de pecados ajenos. Você não participe de locais, de pecados, de situações. Não se participe. Não se participe nisso. Eu falei esta semana para um jovem dizendo, olha, tenha cuidado. Você vai ir para Cântia, mas Cântia tem cerveja, vinho, palavras, malas palavras, tem tudo lá. Para um crente, é bom num ambiente deste? Deixa eu perguntar para você, é bom? Vai te santificar? Vai te levar para o cielo? Não. Então, salga. Porque vai te influenciar de alguma forma.
Porque se ambientes que não me permite, que não me conviene, Pablo escreveu isso a Coríntios, no capítulo 6, versículo 22. Tudo me é permitido, pero que nem tudo me deixarei dominar. Então, se são ambientes, lugares que o crente tem que ter, Pablo está dizendo, não participe, Timoteu, de pecados ajenos, se mantenha puro. Outro conselho, ele foi aconselhado a manter-se ele fogo del dom de Deus. Este é lindo acá. 2 Timoteu capítulo 1, está aí 2 Timoteu capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Por lo qual te aconselho que avives el fuego de quem? Del dom de quem? De Deus, que está em ti por la imposição de mis manos. Porque não nos ha dado Deus espírito de cobardia, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Então, mantenha el fuego. Amém, irmão? Mantenha el fuego. Esse é um conselho que Paulo deu para Timoteu, mas também sim para nós outros. Amém, irmão? Somos uma igreja, glória a Deus, uma igreja pentecostal. Amém, irmãos? Uma igreja pentecostal, uma igreja que dá glória, uma igreja que dá aleluia, uma igreja que levanta as mãos. Está tudo isso na Bíblia, outra oportunidade vamos ter, né? Levantar as mãos, Paulo orientou isso, né? Levanta as mãos, até em título, levanta as mãos, a luz crescente na igreja, né? É uma forma, então somos a igreja que levanta as mãos, dá glória a Deus, dá aleluia. É um fogo que está no Espírito Santo dentro de nós outros, irmão. Então é isso, a igreja é isso. Amém? Por aí, eu miro, nós outros não podemos apagar o fogo, irmão. Paulo escrevendo a Tessalonicenses, ele falou dizendo, não apagues o Espírito, não apagues o Espírito, mantenha. Então, claro, nem todo culto estamos aí, glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas todo culto não podemos quedar cajado. Tem gente que eu já escutei dizendo, eu só dou glória se eu sentir algo. Esse crente está para já de Bagdá. Os irmãos sabem que é Bagdá, é uma cidade lá, acho que é na Síria, né? Bagdá. Tem gente que está muito lerro. Eu não posso dar glória se eu sentir algo. Eu tenho que dar glória para sentir. Amém, irmão? A glória para sentir. Às vezes tem irmão que saluda os irmãos com a palavra do Senhor. Só um ou dois. Amém. Eu digo, meu Deus. Primeiro, algo está saludando. E quando eu não saludo, não contesto, primeiro, falta de educação. Segundo, estou mantendo, está frio. Algum irmão saludou, saluda na igreja, na paz de Deus, diga amém. Amém. Quando acontece isso, eu vou observando. Esse irmão não está no culto, não. Porque eu observo, e a cara, não dá glória, não dá aleluia, tampouco não levanta a mão. E eu tenho que levantar a mão? Não, a Bíblia manda levantar, mas não dá glória, não dá aleluia. Quando o irmão saluda, parece que está bom de parar, né, irmão? Parece que lá a palavra, lá a doutrina oitava. Ele não confirma com amém. Aí, quer tudo, irmão. Se ele nem viene, aí eu quero pensando, este irmão, ele viene a ser o que na igreja? Porque no momento de adoração, não alaba. Momento de oração, não ora. Momento de dar glória, não dá glória. Momento de dar aleluia, não dá aleluia. E na hora de dar a palavra, nem dá glória, amém, aleluia, amém. Você entra de uma forma, permanece no culto da mesma forma, e quando sai da mesma forma. Você perguntou, você recebeu o quê? Qual foi o culto? Por aí, uma boa palavra. Sim, mas você apresentou o que para Deus? Deus falou comigo. Sim, mas você apresentou o que para Deus? Todo culto, eu tenho que trazer algo. Isso é bíblico. Deuteronômio 16:16. Todos que deveriam se apresentar tinham que levar algo. Isto Deus passou para Adão e Eva, que os dois filhos, Caim e Abel, apresentaram algo para Deus. Um apresentou fruto, outro apresentou animal. Mas eles apresentaram. Então, desde o jardim de Éden até hoje, eu tenho que apresentar. Nunca se olvide disso. Todo culto que você venir, venga com algo para apresentar a Deus. Se é glória a Deus, dê glória. Se é aleluia, aleluia.
Se é alabança, é alabança. Se é levantar as mãos, levante as mãos. Se é alguma coisa, mais adora, entregue. Paulo escreveu isso, está Romanos, capítulo 12, versículo 1. Tu culto, tu sacrifício é tu corpo delante de Deus. Ele tem que ser um sacrifício santo, vivo e agradável. Santo, particular, único para Deus. Vivo, aleluia, glória a Deus. Levantando a mão, vivo, porque você não vai apresentar um animal morto para Deus. Vai ser um animal vivo. Então, se Paulo está dizendo, o sacrifício tem que ser vivo, tem que estar vivo aí, e agradável, porque Deus vai venir. Jesus diz, eu estarei, onde tiver 12 ou 13 reunidos, eu estarei no meio. Aí estarei no meio, para quê? Para só manter a presença, não solo, mas para receber o que trajemos para Ele. Diga amém, irmão? Então, adore, não mantenha a frieza espiritual, mas dê glória a Deus, dê aleluia. Não necessita gritar, não necessita, que aí tem muita gente que grita demasiado para apresentar, não, mas dê sua glória a Deus, dê aleluia, agradeça a Deus, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, dê glória a Deus, dê aleluia, que não é bautizado com ele Espírito Santo. Deus nunca vai bautizar, até hoje, já olhei para os obreiros da cá, até hoje, nesta igreja, eu nunca vi, até hoje, nesta igreja, Deus bautizar um crente de boca cerrada, nunca vi. Pastor, e aí tem que entender o quê? Para Hechos capítulo de número 2, a Bíblia habla que eles estavam em oração e fervente oração, com alabança e oração e perseverança, estavam já dando glória a Deus, e a Bíblia habla que repartiu, barrou do céu. Então você dá glória. Tem gente que ele nunca não é bautizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque não dá glória. Chama para passar adelante, não passa adelante. É um passo de fé. Deus pode ser aonde você está, pode ser. Eu já conosco a irmã que Deus bautizou ela. Ela despertou. Quando despertou, pum, Jesus bautizou ela. Estava dormindo, acostada. Sim, é algo particular, específico, mas é passo de fé. Eu conosco o obreiro que ele estava indo para casa, e estava indo para a igreja, e lá metade ele sentiu, eu vou voltar para casa porque está chovendo, e aí está... Sabe uma coisa, eu vou voltar para casa, eu vou quedar assistindo película, novela, eu vou para a igreja mesmo, assim, do jeito que, da forma que eu estou. Nesse dia, Jesus bautizou ele. Minha irmã, Jesus bautizou ele não ia para a igreja, um jovem, não ia para a igreja. E nele dia que ele não ia para a igreja, mas ele disse, eu vou para a igreja. Vou quedar em casa, sendo o quê? Éramos jovens dele com um conto. E nele dia, foi um culto poderoso, chamaram para adelante, e pum, Jesus bautizou ele. Me entende? Jesus bautiza em qualquer lugar, mas é passo de fé. Eu falei para os obreiros, tem que se involucra muita coisa, uma vida de santificação, uma vida de oração, ajuno, tudo isso, né? Mas chama para passar adelante, passe, venga, não sei, ou só para ser bautizado, ou representando algo, tua família, tu filho, ou algo, alguma coisa, Senhor, eu vou para, e é isso. Amém, irmã? Somos uma igreja que crê neste poder, nela manifestação. E Paulo está dizendo, mantenha, eu te aconselho, Timoteu. Hoje foi chamado a fortalecer e a ensinar o que recebeu de Pablo, né? Chamado a se fortalecer. Segundo Timoteu, capítulo de número 12, ele, tu, pois, hijo mío, esfuerza-te na graça que há em Cristo Jesus. E Pablo aconselhou ele a se esforçar. Outra coisa, ele deveria huir de las paixões juveniles, não? Era um jovem, era um obreiro, capítulo de número 12, versículo de número 22, Paulo está orientando ele, dizendo, huye também de las paixões juveniles, era um jovem, e ele está dizendo, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração limpo invoca a quem? A Senhor. Então você vai buscar adorar a Deus, mesmo que você é jovem, não é tempo de se casar, às vezes não tem nem idade, não sabe nem o que é namorar, ou estar comprometido, apaixonado, não sabe o que é isso. Então você vai se preocupar primeiro em cuidar. Uja, Paulo está dizendo, uja destas paixões juveniles, uja. Então por aí é ter cuidado, pastor tendo cuidado, o pastor vai mirando isso nos jovens, e por aí o pastor orienta, por aí o pastor, porque já passamos por isso, o Pare Lamar está aí, mas por aí também aconselhamos, orientamos, tenha cuidado, não é isso, foque em adorar, foque em servir, foque em estudar, vai ser alguma coisa, vai ajudar a mamãe, vai ajudar a papai, e na hora certa Deus vai
preparar fulaninho, vai preparar cicraninho, vai preparar um obreiro, vai preparar um negócio que vai te ajudar, né? Não é as paixões juvenis, por quê? E aí, porque a parte desta, parece que é outro estúdio, né? A parte desta idade, parece que ele fogo, né, mano? Quer daí aceso e quer e mira, e já mira com uma coisa, este príncipe, este fulana, a cicrana, até na igreja. Mas tem cuidado. E Pablo está falando para Timoteu, obreiro, huja dessas paixões. Tenha cuidado. Tem na igreja. Não estou dizendo desta igreja cá, não, senhora, mas estou falando de um general. Às vezes tem jovem na igreja, mas não é crente. Às vezes está na igreja, é um tico, mas ele não é crente. Às vezes canta no grupo, está aí assim, na igreja, mas não é crente. Eu já fui jovem de igreja. E quantos companheiros meus que estavam sentados aí dando glória a Deus, aleluia, mas era um carnal. Era um carnal. Mamãe, papai não sabia, mas ele quedava namorando, dando beijo. E chicas em las escolas descrentes que não era crente. Mas está na igreja, aleluia, glória a Deus. Cuidado, é isso. Né? E Pablo está dizendo hoje dessas paixões, então você tenha cuidado. Deveria ser exemplo, mira, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12, capítulo 4, 1 Timoteu, 1 Timoteu, capítulo de número 4, aí Pablo habla dizendo isso, que ele deveria ser exemplo, capítulo 4, versículo 12, não? Capítulo 4, versículo 12, ele habla dizendo aí, mira, nenhum tenha e pouco tu juventude, senão ser exemplo. Então se você é jovem, alguém vai dizer, você é jovem, não é um obreiro. Eu já escutei, mas eu fui apresentado como um diácono, solteiro. Eu já estava comprometido com a irmã casada, a irmã Gabriela. Todavia não teníamos casado. E eu já escutei pessoas, infelizmente, na igreja, no culto. Eu fui apresentar. E eu fui visitar um ciclo de oração, de determinada irmã, pobrecita, né? Não sei por que o pastor levanta obreiros, diáconos solteiros. Era para mim que a irmã estava falando. Porque tudo, quando eu fui bautizado, saí do lago, eu fui bautizado, cheguei na porta, estava para ir embora com minha mamãe, o porteiro de la porta, porque o porteiro tem que ser usado por Deus também, aleluia, tanto lá púlpito como os porteiros também, Deus usa também, amém, irmão? Glória a Deus. E o porteiro estava já, toda a igreja estava saindo, aí o porteiro se levantou de la silla e foi até minha mamãe e disse, eu tenho uma palavra de Deus para você e para tu filho. Tudo o que Deus tem na vida dele será muito rápido. Muitos quedarão surpresos. Como? Porque ele? Porque a idade dele? Porque tão jovem, tão novo, tão adolescente já estará aí. Vai ser rápido o que Deus tem na vida. E foi dito, irmão. Dito. E então, jovem, eu fui o diácono mais jovem, se eu não me olvido, da época de toda a província já em Pernambuco. Eu fui apresentado a diácono. Por quê? Eu sei disso porque meu tio, que hoje passou, ele organizava as entradas de luz que seria apresentado para os obreiros, diáconos, tem todo um aparato, todo um contenido, e aí via todos os diáconos que seriam apresentados. Ele chegou e disse, você é o diácono, e ele não me indicou, porque por ser família não se indicava, não, que indicou, porque tem uma reunião, e esse nome é apresentado, na reunião do presbitério. Eu conosco fulano, fulano, sim, eu conosco fulano já está com uma deuda tão grande, já acha que não, apresentado não, para o obreiro não vai se apresentar para diácono, não, deve a Deus e ao mundo, não, acá não, nesta igreja não, assim não, porque fulano vai passar, aí passa o nome, diácono, no presbitério, todos têm que assinar, e todos, se um disser, pastor, esse aí não, passou por aí, vamos deixar para depois, Então, meu tio, que era presbítero, não me apresentou, poderia ter dito, não é família, é o tio, é o sobrinho, não, ele quedou neutro, então os outros aprovaram, e aí eles, quando todos aprovaram, ele disse, eu conosco, meu sobrinho, eu conosco, a hora eu aprovo, mas não indiquei, porque poderia, sobrinho. Então aí foi o diácono mais noivo de toda a província de Pernambuco. Então eu recebia muita coisa isso, porque é noivo.
Por que isso? Porque tem esta idade, não necessita. E eu escutei, porque aí Paulo estava dizendo, Timoteu, era um pastor, Timoteu, de uma igreja em Éfeso. E Paulo está dizendo, Timoteu, que nenhum tenha por pouco tu juventude, pero se não ser exemplo de luz crescente, em la palavra. Ser exemplo, não é? Está em telefonia, em teléfono, e ruguito, e as coisinhas. Ser exemplo na palavra. É isso, quando eu me der, é na palavra. Olha, eu passava ele dia, lá à noite, um dia vai ver, acá para confirmar isso. Eu ia para a escola, passava lá, ia dormir lá 2, 3 horas, Bíblia. Dormia, levantava, Bíblia. Tomava banho, ia para a escola, à tarde chegava, Bíblia. Pão, Bíblia. Quando ia, saludo, pão, Bíblia, versículo. Era isso. É isso, que às vezes tem jovens. Os obreiros estão chegando, mas eu orientei eles, mas isso é para todos. Às vezes passa tempo, gasta tempo desnecessário. E Paulo está dizendo, quer ser exemplo? Nenhum vai te entender por pouco, Timoteu. Mas você vai entender o quê? Bíblia, ser exemplo em luz crescente, em lá palavra, conduta, cuidado por onde você anda, onde você pisa, onde você está, com quem você está, conduta, por amor, espírito, fé, pureza. Aí Paulo dá este conselho. Então perceba que esta aplicação é que sem ordem a igreja se debilita. E ele, último tempo, exige firmeza, não tibieza. Amém, irmãos? Amém? Bueno, foi duas lições. Então vamos parar por acá. Já passamos demasiado da hora. Então, na próxima semana terminaremos esta última carta a Tito. Então, que Deus nos bendiga, nos ajude, irmão. Esse foi o motivo que Paulo escreveu para ele, jovem e pastor Timoteu. Na próxima semana falaremos sobre outro jovem que era Tito, pero este jovem que era pastor era mais seguro, tinha mais firmeza, tinha mais conhecimento, tinha aí, não? Então, na próxima semana falaremos e concluiremos aí sobre a morte do apóstolo São Paulo. Amém? Que Deus nos bendiga. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus nos bendiga, nos ajude a guardar a palavra. Na próxima semana concluiremos este estudo de 6 meses. Glória a Deus. Amém. Tem muito conteúdo aí, muita coisa, e aprendemos muito com este homem, este baluarte da fé que foi São Paulo. Quedemos de pé, irmãos, para o Senhor. Fiando em sua palavra, em seu amor, quero eu cantar e orar, e ocupado sempre está em la via del Senhor. Trabalhar e orar em la via del Senhor. Se mi anhelo es orar, y ocupado siempre está en la via del Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. Que Deus continue ajudando toda a igreja. Vamos orar, agradecer a Deus, irmãos. Os avisos, os irmãos já sabem, vamos continuar servindo a Deus. Os cultos, os irmãos também já sabem. Então, esse domingo será culto de adoração. Não é o último domingo é o outro domingo que vem, não este, é o outro, não, depois. Então, este culto, o próximo domingo será culto de adoração a Deus, e outro será culto de la família. Já estaremos aí com esses estudos. Primeiro estaremos falando sobre catolicismo. Vamos ter duas classes duas martes por cada estudo, não? Catolicismo, depois estaremos aprendendo mormonismo, depois testigo de Jeová e por fim adventista do sétimo dia. Será 2, porque um será a parte histórica, e vamos correr. Já falei com o irmão Ángel para me ajudar para essa semana, se possível, já ponermos acá o projetor que já temos acá, a igreja tem, e podemos organizar aqui para termos tudo acá
as imagens, tudo aí, vai ser uns estudos muito bendecidos. Então, será de grande bendição. Os irmãos estão orando, vamos ter todo o mês de junho e julho. Amém, irmãos? Então, vamos ter livrito, já vai ter livrito, estaremos aprendendo sobre mariolatria, purgatório, primeiro estudo, como a sexta señal de la cruz que ele usasse, como surgiu, vamos ter muita coisa aí, muitíssima coisa, vamos falar de muita coisa, tanto da parte escatológica, como do inferno, como purgatório, como muitíssima coisa, e os irmãos vão ter livrito aí, para acompanhar, vamos ver a quantidade, tudinho aí para passar para os irmãos, e aí para os irmãos terem este contenido, aí para saber cada versículo, aí se aparecer alguma coisa desta secta, os irmãos já têm este contenido aí para contestar e refutar, amém, irmãos? Então, este primeiro simpósio de sectas e heresias, estará já nele morado e vamos estar participando. Vamos orar, agradecer a Deus. Nosso irmão Pedro estará orando por nós outros e continuemos orando por todos os pedidos que foram apresentados. Vamos seguir em oração. Amén. Tal oriente a nuestro pastor, cerramos los ojos, oramos. Señor Dios y Padre, en esta hora, Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por tu presencia, Padre. Ayuda, Padre, que podamos atesorar lo que hemos escuchado en este gran estudio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Este gran ejemplo que ha sido el pastor Timoteo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor, por este aprendizaje. Ayúdanos, Señor. Siempre esté abriendo nuestro entendimiento para atesorar tu palabra, para entender tu palabra, Padre, que ha sido ministrada a través de tu siervo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya te agradecemos, Señor, por esto. Te agradecemos por este gran culto de la palabra, Padre amado. Llévanos en paz, Señor, aleluya. Haga libramiento de todo peligro, de todo vandalismo, Padre. Quédate con nosotros, Padre Santo. Danos un descanso grato en esta noche, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo y sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús. Jesús en las montañas, Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús. Proclamemos Jesús tu nombre, Jesús tu nombre es poderoso, vida me da, rompe cadenas. Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo y sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús. Jesús en las montañas, Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús. Proclamemos Jesús tu nombre, Jesús tu nombre es poderoso, vida me da, rompe cadenas. Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo y sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús.
luz en mi ciudad, sobre el enemigo y sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús.